Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Como sempre, uma honra e uma grande felicidade estar aqui com vocês. Hoje, nós vamos falar sobre uma parada que, cara, tipo assim, eu demorei uns 10 anos pra entender isso. E eu espero que você, por mais que você esteja no começo da sua jornada empreendedora, que isso te dê um norte e que você não demore 10 anos pra entender, que nem eu demorei. Sempre falo, né, que aprender com o erro do outro é o jeito mais barato de você aprender na sua vida, porque os nossos próprios erros, eles custam dinheiro, eles custam saúde mental, eles custam, né, tipo assim, nossa frustração, nosso tempo enfim, então é muito melhor a gente aprender com o que os outros falam. Como sempre, este podcast, o Isabela Mate Podcast, é um podcast no qual nós acreditamos que você não consegue separar o profissional do pessoal. Ou você evolui sendo uma boa pessoa, uma pessoa que quer melhorar, e aí sim você vai ter resultados profissionais que vão estar atrelados com resultados pessoais e ter o que eu chamo de sucesso, que é sentir que o processo está valendo a pena, ou você vai estar descompensado e não vai se sentir uma pessoa de sucesso. Você pode até ter muitas conquistas materiais no seu trabalho, mas muitas vezes você não vai estar sentindo que o processo vale a pena, entendeu? Então o sucesso pra mim tá muito ligado a isso, e por isso que a gente fala tanto de equilíbrio, autoconhecimento e todas essas outras coisas que a gente fala. Então o tema de hoje é ser empreendedor ou gestor. E eu demorei muito tempo pra entender isso, porque eu sou empreendedora, então eu nem achava que dava pra ser de outro jeito. Eu nem compreendia a diferença fundamental, do gestor pro empreendedor e da importância desses 2 pontos pra que o negócio consiga crescer ao longo dos anos, e crescer mesmo. Porque um negócio que não tá crescendo, ele está morrendo, né? Porque a inflação tá subindo, a concorrência tá subindo, novas soluções estão surgindo no mercado. Se você não está crescendo, você está perdendo espaço de mercado. Então, muita empresa que continua estagnada, fatura o mesmo tanto todos os anos, tem o mesmo tanto de clientes durante muito tempo. São empresas que elas podem até ser sólidas, mas que elas têm um prazo de validade. E não é isso que eu busco para você. E uma vez eu tava vendo a Fabi Carneiro, que é a esposa do Caio Carneiro, e eu amo ela. E ela tava falando no story, um negócio assim, sobre gestor e empreendedor, e eu tava ouvindo ela. E ela falou um negócio que é a base do que eu vou falar pra vocês nesse episódio, que ela falou que a empresa, o empreendedor, ele vem, aí ele bagunça tudo, mas ele movimenta a empresa. Então, o perfil empreendedor é de fazer. Então ele faz, bagunça tudo, tal. Ele atrai mais cliente, mais venda, faz um monte de coisa inovadora e disruptiva, só que ele bagunça a empresa. Ele não é a pessoa que vai gerenciar, não é a pessoa que vai olhar para os números, não é a pessoa que vai deixar tudo redondo, porque o perfil empreendedor não é esse. O perfil empreendedor, ele não é analítico demais, ele não é tão organizado, ele é quem age, quem põe as coisas em movimento. E aí, ela falava que depois vem o gestor e arruma. E aí vem o empreendedor e cresce e bagunça. E vem o gestor e arruma. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque, enfim, nessa jornada empreendendo em vários negócios diferentes, eu consegui ver muitas pessoas de perfil de gerência, né? Perfil de gestor, e muitas pessoas com perfil de empreendedor. E eu sempre busquei pessoas com perfil empreendedor para os meus negócios, porque eu gosto de pessoas que querem crescer junto da empresa, pessoas que querem aprender coisas novas, pessoas que não se elas não vão se como que fala? Eu lembrei em inglês a palavra, mas eu odeio isso, né? Mas não settle, elas não se acomodam com aquilo que está e elas buscam algo a mais. O empreendedor, ele faz. Ele não fica analisando os 1000 casos que poderia dar errado, que poderia dar certo. Ele não fica passando horas arrumando, sei lá, uma página do Notion toda gerencial. Ele quer ir lá e fazer isso. Para ele é bobagem. Só que isso é muito importante também para você ter processos na sua empresa. E eu tive que aprender a ser um pouco de cada. Aprender não, né? O empreendedor sempre esteve, esse perfil empreendedor sempre esteve dentro de mim, mas o perfil gestor é algo que eu negligenciava, achava que não era necessário. Enquanto tá vendendo, enquanto eu tô conseguindo gerar crescimento na empresa, enquanto a gente tá no movimento, eu não achava que era necessário ficar arrumando toda hora. Porque pra mim por que você tá arrumando se a gente tá precisando desse movimento? E aí eu comecei a entender, eu comecei a observar que tem pessoas de cada perfil. Tem pessoas que nunca vão ser esse perfil empreendedor. Tem gente que não consegue ser a pessoa da atitude, da ação, da solução. Vai e faz, resolve. Ah, mas bagunçou, tudo bem, vamos pra cima.
Tem gente que não é assim, tem gente que é muito mais analítica, muito mais organizada, que se preocupa muito mais com estar tudo organizado do que com fazer. Então é aquela pessoa que ia brincar de Barbie e ela passava horas arrumando toda a casinha da Barbie, mas ela não ia lá e brincava com as Barbies. E é engraçado porque por mais que eu tenha um perfil empreendedor, eu era essa criança. Eu passava horas arrumando a casinha da Barbie, tudo que ia ser, nananã, e na hora de brincar eu não queria mais. Eu só queria ter organizado a casa toda e todos os negócios, montar, sabe? Eu gostava de montar as paradas, mas na hora de ir lá brincar, ficar falando, eu não gostava disso. E esse perfil gestor é a pessoa que consegue enxergar o que é a causa da empresa. Porque o perfil empreendedor é a pessoa que sabe o porquê dessa empresa, que tem a visão. Normalmente, espera-se que seria um CEO, que é a pessoa do estratégico, é aquela pessoa da visão, é a pessoa que consegue organizar e passar essa visão para todos os colaboradores de para onde nós vamos, o que nós seremos, por que nós existimos. Essa pessoa que tem isso muito claro e consegue saber para onde que vai. Só que o perfil gestor, que é normalmente a pessoa que é o COO, que é o chefe de operação, que é o diretor de operações, essa é a pessoa que fala, beleza, entendi a sua visão, agora deixa eu operacionalizar para que a gente consiga executar essa visão, para que a gente consiga ter uma gestão eficiente, processos eficientes e para que a gente consiga executar essa visão numa escala maior. Porque quando você está sozinho no seu negócio, você consegue ser só o empreendedor. E eu falo por experiência própria. Vocês sabem que durante muitos e muitos anos, eu era eu e minha mãe no negócio. A gente não tinha, né? Tipo, a gente não tinha funcionários, a gente não tinha uma estrutura organizacional. Agora a gente tem pouca gente também. É uma empresa enxuta da loja. É uma empresa enxuta da loja, por exemplo. Mas eu entendo que agora, neste novo momento que nós estamos de reestruturação, nós vamos começar a montar esse time com as cabeças de cada área e com uma pessoa de perfil gerencial ao nosso lado, que compreenda a nossa visão e que consiga escoar essa visão para os níveis operacionais. Então, o que acontece às vezes numa empresa, né? Eu observo muito isso também lá no Imatize. O Imatize está dentro do Office, que é o hub, né? Ali, tipo, é uma empresa que é esse hub que tem o Vende-se do Caio, tem o Performance do Joel, tem todas essas soluções, tem o First Class, tem um monte de soluções diferentes dentro da empresa. E essa empresa tem uns 100 e poucos funcionários, sei lá, tem muita gente lá trabalhando. E eu olhava e falava, cara, como que você gerencia cento e tantas pessoas? Tipo, cento e tantas picuinhas, cento e tantas briguinhas, cento e tantas, sabe assim, pessoas que têm tanta complexidade cada pessoa. E isso me fascinava, porque eu sempre fui muito lobo solitário. Eu sempre gostei de fazer coisa com pouca gente. Tipo, na nossa equipe de conteúdo, que sou eu, o Luan e o Henrique, a gente flui muito bem. A gente trabalha muito, mas a gente flui muito bem. A gente agora, por exemplo, vai gravar eu e o Henrique, a gente vai gravar um monte de podcast. A gente tem um sistema de organização que já vai pra mão dele, já tudo organizadinho. A gente consegue fluir muito bem porque os três executam muito bem. Só que nós, como time, né, como as cabeças, o Henrique como a cabeça de quem vai estar como cabeça do time também de conteúdo, o Luan como esse head de estratégia de conteúdo, que também vai tocar do lado, mas mais a parte de estratégia, o Henrique vai tocar mais a parte de operação, de quem que vai editar, como que vai ser essa pessoa. A gente sabe que a gente quer crescer isso, para que a gente torne um hub de conteúdo para outros criadores. Porque a gente sabe que uma cabeça brilhante como a do Luan, uma cabeça brilhante de edição como o do Henrique, e de execução também, muito boa, e com a minha cabeça também estratégica junto, a gente sabe que a gente consegue transformar qualquer produtor de conteúdo, qualquer infoprodutor, qualquer influenciador em uma pessoa que é referência no nicho dela. Então, usar essa inteligência para criar um hub de conteúdo. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa de mais gente. Porque é muito difícil a gente dar conta da Isabela. Tudo bem que a Isabela faz 700 milhões de coisas, mas e se a gente pegar uma pessoa que também tem um podcast, também tem a rede social, também tem o Instagram, também tem o TikTok e tem projetos? A gente vai precisar de mais 2, 3 pessoas para conseguirem executar isso. Então, a gente sabe que a gente vai ter que crescer a empresa. E para crescer a empresa, você vai precisar de processo, você vai precisar de uma gestão, você vai precisar de organização, você vai precisar de tudo isso, porque senão entra a pessoa e ela fica um lobo solitário. Então, a gente sabe que, por mais que a gente tenha esse perfil,
O Luan, ele tem um pouco mais de perfil gestor, ele é mais chatão com horário, ele é mais chatão com o que a gente tem que executar para conseguir facilitar a produção de conteúdo. O Henrique é muito crica com as coisas organizadas, tipo, ele gosta de executar, fazer, ele põe em pasta, ele é meio freak, assim, de execução, o Henrique. E eu acho que é muito importante a gente entender como que a gente vai ter esses dois perfis. Porque eu consigo até gerenciar, mas não é o meu forte. O meu forte é para onde a gente vai, é ter a visão das paradas. E essa execução, entrando uma pessoa, então o Henrique que entrou como um editor, ele consegue ser o cara que vai treinar um outro cara e supervisionar o que ele tá fazendo. Então a partir daí você começa a enxergar que existe um caminho para o crescimento de uma nova empresa. Porque se não tivesse uma pessoa que consiga ser a gerenciadora de outras pessoas, você não consegue crescer equipe. Porque você não consegue gerenciar sozinho 100 pessoas. Então eu observei na empresa do Caio mesmo. Começou com 4 pessoas. Sabe? 4 pessoas diferentes. E hoje tem 100 e tantas. Só que uma dessas pessoas é extremamente gestão. É a pessoa do operacional. É a pessoa… É o chato crica que organiza, mas é o cara que também faz a parada acontecer organizadamente. E esse cara tá com o Caio. E tem os heads de cada área, e a responsabilidade do que tá acontecendo na área, da picuinha, do fulaninho com o ciclaninho de cada área, é do head, não é do Caio. Então isso me trouxe uma clareza muito grande sobre como que você cresce uma empresa de forma acelerada, mas de forma organizada. Porque quem acelera muito, essa vibe muito startup de acelerar muito, mas não organiza processo, não toda startup, tá? Tô falando que a startup normalmente ela é acelerar. Mas chega um ponto que essa startup, quando acelera muito, ela precisa organizar processo, porque começa a precisar de muito mais gente para isso acontecer. Eu tava vendo até um vídeo do Steve Jobs, que ele tava falando que a Apple é a maior startup do mundo. Que eles agem como startup. Então, eles têm cabeças, que é essa vibe do que eu falei pra vocês. Eles têm cabeças de cada área. Então, tem uma cabeça que é só hardware de iPhone. Tem uma cabeça que é marketing global. Tem uma cabeça que é desenvolvimento de produto. Tem uma cabeça que é iTunes. Tem uma cabeça que é Apple, sei lá, Apple Store. Tem uma cabeça que é… E essas cabeças se juntam uma vez por semana, durante 3 horas. Pelo menos isso era o que Steve Jobs tinha falado. Eu não sei se depois que ele morreu, eles mudaram o sistema de como funciona o rolê, né? Porque hoje o Tim Cook, que é a pessoa que pilota, assim, né, a Apple. Mas ele explicava que uma vez por semana, durante 3 horas, essas cabeças, esses heads, que aí de… sei lá quantas mil pessoas, vai para 20, para 30. Essas cabeças se juntam e elas vão se atualizando do que está acontecendo para que, de forma integrada, seja possível para esse CEO, para essa cabeça de visão estratégica, consiga entender qual é o melhor lugar para ir e para que cada uma das áreas consiga conversar sobre melhores práticas para as áreas estarem integradas e a empresa caminhar no mesmo sentido em todas as áreas. E aí, uma coisa que ele falou que eu achei muito, muito boa, assim, muito incrível, ele falou… Eu tenho confiança plena, para você conseguir criar um sistema desse, você tem que ter plena confiança de que a pessoa que é responsável por aquela área XPTO lá, ela vai ser capaz de exercer a função dela. Você não vai ficar microgerenciando essa pessoa. Essa pessoa tem que ser a sua confiança de que ela vai tomar as melhores decisões para aquela área e ela vai gerenciar as pessoas que estão naquela área. Então, imagina, se essa cabeça do iTunes está ali, ele tem outros diretores de cada área do iTunes. E aí, ele gerencia esses diretores gerenciam cada um a sua equipe. Então, nesse sentido, ele tem o conglomerado do que está acontecendo na área de iTunes. E na hora que ele vai nessa reunião dos cabeças, que é um estilo meio startupeiro de organização de empresa… Na hora que ele vai nessa reunião das cabeças, ele consegue entender se o que eles estão fazendo ali, tanto os diretores, o operacional e ele, como a pessoa que conduz aquela área, se ele está conseguindo fazer o melhor para que esteja integrado com os outros objetivos das outras áreas de empresa. Ele consegue ter uma visão também de que alguém fez algo muito legal numa outra área e essa outra área tá voando porque fez uma implementação diferente. Sei lá, um CRM diferente ou um Power BI diferente. Eles fizeram, ou alguma atitude que eles fizeram diferente. Ele consegue falar, beleza, como que vocês fizeram isso? Vou tentar implementar. E aí a empresa tem uma visão de crescer junto. Então, o que eu tô falando de empreendedor e gestor eu valorizo muito a pessoa que faz, eu valorizo muito a pessoa que
É empreendedor que vai lá e se arrisca, que bota a cara a tapa, que assume que vai errar e aprende com o erro de forma muito rápida, a pessoa que busca as soluções. Mas é muito importante você ter uma outra cabeça, que é um operacional, que é a pessoa que olha e fala: como que eu organizo isso daqui para que dê certo? É a pessoa que vai ter essa visão que eu acabei de trazer para vocês, de como eu vou organizar essa empresa para que a gente consiga crescer a estrutura na mesma medida que a gente está crescendo e acelerando o nosso crescimento em vendas, em faturamento, no quanto que a gente representa do mercado, nas inovações que a gente vai trazer. Então, como que a gente consegue linkar? Essa é uma pessoa que vai conseguir olhar planilha, é a pessoa que vai ficar olhando o sistema de organização, é a pessoa que vai ter reunião com cada uma das pessoas de cada uma das áreas para conseguir alinhar o caminho que estão indo. Essa é a pessoa que vai conseguir fazer o negócio ser um negócio com uma estrutura sólida. E não é só essa pessoa que faz um negócio. Se você só tem o gestor, a empresa não anda. Porque ele tá tão preocupado em arrumar que ele não consegue se movimentar. Ele tem mais aversão a risco, porque ele quer garantir que as coisas darão certo, porque ele tá olhando para número, ele tá olhando para coisas mais exatas. E o empreendedor, ele é mais de humanas, ele é mais humano, ele é mais risco. Vamos criar, ele é mais maluco. E quando você tem um casamento entre esses dois tipos de pessoa, liderando uma empresa, quando você tem esse casamento, o empreendedor é quem vai puxar o gestor para falar: olha a visão, vamos nisso, vamos sonhar alto e alimentar essa inspiração para que esse gestor trabalhe bem e trabalhe com fome e queira fazer acontecer. Então, inspirar esse lado mais empreendedor no gestor, mas o gestor também é responsável por cortar, às vezes, um pouco das asinhas desse empreendedor. Porque o empreendedor, ele enxerga oportunidade em tudo. Então, para ele virar uma pessoa que cada hora muda de opinião, cada hora quer uma coisa nova, cada hora tem uma ideia melhor e não executa até o fim as ideias que teve, é muito fácil. E não é porque ele é ruim, é porque o perfil dele é de estar sempre indo pra frente, entendeu? Só que muitas vezes, pra você conseguir realizar alguma coisa, muitas vezes não, na maioria das vezes ou todas as vezes, pra você realizar algo, é muito necessário que você fique naquele algo durante um longo período de tempo. E isso é difícil pro empreendedor, mas o gestor tem que fazer esse papel junto. E eu aprendi muito a ser um tanto dos dois lados, porque eu era muito só empreendedora. Então era muito difícil pra mim pegar um projeto e seguir com aquele projeto. E até, por exemplo, eu fazia uma live e jogava um monte de ideia e conteúdo. Vocês veem o tanto de conteúdo que eu jogo por semana. Vocês veem o tanto de podcast direto ao ponto, conteúdos no Instagram, conteúdo no TikTok, conteúdo no LinkedIn, aulas que eu faço dentro do Imatize ou dentro do Creator. Tipo assim, é muito conteúdo, é muita coisa. Um monte de reunião também que as pessoas não veem. E também empreender, que é, no caso, trabalhar nas empresas, além do conteúdo, que também é um trabalho. Mas assim, tem que trabalhar, tem que fazer planilha, tem que mudar o site, tem que ter reunião sobre o que vendeu mais, o que vendeu menos, quais são os nossos próximos passos, ter reunião sobre o e-commerce, melhores, né, tipo, melhores práticas para aumentar a performance, ter reunião com tráfego, ter reunião. Tipo assim, é muita coisa. Só que, uma coisa que eu compreendi é que eu preciso escolher quais coisas e quais momentos me organizar e ter um sistema que eu consiga gerenciar as minhas ideias, gerenciar as coisas que eu tenho que fazer para que eu consiga executar elas e consiga crescer a estrutura de empresa. Hoje eu tenho confiança para crescer uma estrutura de empresa que eu não tinha antes. E eu era uma puta empreendedora, eu era muito boa como empreendedora, mas hoje eu me considero alguém capacitada para construir uma empresa muito grande. Mas para eu fazer isso, eu tive que passar pelas trincheiras de você ter uma empresa totalmente bagunçada. E mesmo assim, é difícil você organizar uma empresa. Então, o meu sonho era ter essa pessoa gestora que também fosse uma pessoa fazedora, né? No sentido de ir lá e executar. Eu sempre quis essa pessoa do lado, mas as pessoas mais gestoras que eu conheci eram pessoas que tinham pouca atitude, ou pessoas que não enxergavam muita solução, elas enxergavam mais os problemas. E isso, pra mim, é muito difícil como empreendedora, porque eu preciso ver coisas sendo feitas, eu preciso ver soluções. Eu não quero um problema pra cada solução, eu quero 5 soluções pra cada problema, porque é assim que eu penso. E eu acho que em cultura de empresa você tem que buscar pessoas assim também. Travar, segurar, ter visão mais analítica é extremamente importante, mas você tem coisas fundamentais das suas crenças que tem que estar alinhadas. Mas se você for analisar toda empresa, é muito raro ter uma empresa que não tem essa vibe, tá? Mas, tipo assim, pega uma Apple, tem o Steve Jobs.
que é o empreendedor, é quem tem a visão, é quem tem um porquê muito claro, é quem inspira. E tem o Steve Wozniak, que foi o cofundador da Apple, que é o cara analítico, é o cara que fazia o computador. Ele é o cara do operacional, ele era o cara que, entendeu? Que executava essa visão toda. E várias outras empresas que a gente pega, até tipo assim, Nath Vosa. A Nath é a cabeça de marketing, de ideias de produtos, de estilo. Mas o ex-marido dela era o cara de operação. Eu não sei se até hoje é, mas assim, era o cara de operação. É o cara que estruturou a ponto de vender uma empresa por tantos milhões que a gente viu. Então, a Nath sem o ex-marido… É que eu não sei, eu esqueci o nome agora. Mas a Nath sem o ex-marido não teria construído a Nath Voz, a NV. Assim como ele, sem ela também não teria. Então, é um casamento, é uma combinação que tem que rolar de negócios dos dois lados. E é muito difícil você ser as duas pessoas em um. Eu digo isso porque eu estou tentando ser as duas pessoas em um, enquanto eu estou construindo também essas pessoas que conversam com a crença das empresas, com para onde nós estamos indo. Eu estou tentando buscar essas pessoas, porque para cada negócio, se eu tiver uma pessoa dessa, já facilita vezes 1000 a minha vida. Só que eu tô vendo o quão difícil é. É muito satisfatório também você encontrar habilidades novas, aprender algo novo. Então, para mim, organizar todos os conteúdos, deixar um planejamento. Eu tenho, por exemplo, páginas de Notion de cada empresa, com estrutura organizacional, para onde que a gente vai, quais são as nossas metas. Organização de que dia que vai ter reunião do quê, como que você vai mostrar relatório, quais são os processos. Eu tô gostando também disso, porque eu também era a pessoa que organizava a casa da Barbie e não brincava com a boneca, sabe? Então tem um lado meu que sente paz nisso. Eu, sei lá, eu sou sagitariana com aquário. Então não sei se vocês acreditam em signo, mas Sagitário com Aquário é muito avoado, é muito de movimento, é mundo da lua, pensa, sonha alto e acha que tudo é possível. E pra mim, esse pé no chão, essa coisa mais terra, sabe? Tipo, essa coisa de do mais exato, do mais analítico, voltar pra isso é importante pra mim porque me traz uma certa segurança que eu naturalmente não tenho. Esse me prender um pouco, sabe? Porque eu sou tão livre de querer fazer tudo e tá tudo certo e vamos pra qualquer lugar e tá que é bom também voltar e focar minha cabeça em algo que eu consiga ver uma organização e que eu sinta paz de ter um certo equilíbrio. Porque ser muito de um lado ou muito do outro é ruim também, pra sua própria saúde mental, pra sua própria percepção de si mesmo. É ruim você ser a pessoa do mundo da lua que cada hora pensa uma coisa e não tem essa organização. É muito ruim você sentir isso. Você também é prisioneiro dessa ilusão de liberdade. E também é muito ruim você ser só um analítico que não consegue criar nada. Você tá com uma planilha perfeita, mas é isso. Você depende sempre de alguém pra pensar, pra criar, pra inovar. Então, eu acho que é muito interessante buscar um certo tipo de equilíbrio. Por mais que você tenha que entender, eu acho que sua tendência natural, que qual que é a sua tendência natural? Eu sei que a minha é ser o perfil empreendedor. Mas eu não nego que o perfil gestor me ajuda. Me ajuda até em qual ideia que eu vou expor para o time ou não. Porque tem ideias que são muito legais na minha cabeça, mas não é nem a hora dela. Não é a hora disso estar na mesa para ninguém. Porque a gente não tem ainda como viabilizar. Então eu consigo entender a viabilidade dos meus pensamentos e da criatividade. E eu consigo entender também como executar de forma organizacional as ideias que eu tenho. Então, assim, essa ideia, por exemplo, do hub de conteúdo, que é uma ideia que a gente já vai começar a executar, que a gente tá pegando um escritório muito irado que vai virar o nosso hub. Essa ideia de hub, ela veio na minha cabeça não como uma ideia que vai ser tão legal, imagina as pessoas indo. Eu já pensei, puta, vai ser muito irado, a gente vai ter que contratar uma pessoa que vai fazer isso daqui, essa pessoa vai ter que ser gerenciada por essa, a gente vai ter que ter esse sistema, a gente vai ter um ambiente tal. Então eu consigo imaginar como que a gente vai operacionalizar para executar. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho muito importante você entender qual é o seu tipo de perfil, se é o empreendedor ou é o gestor, e entender também como que você pode ter um pouco mais do outro tipo dentro de você para que você seja um profissional mais completo, para que você tenha mais… Às vezes você é um perfil muito analítico, muito gestor, e aí você olha, cara, eu vou exercer um pouco mais da minha criatividade, eu vou fazer exercícios de criatividade para trazer mais esse lado.
Ou não, você vai chegar e vai falar, cara, eu sou muito empreendedora, eu vou tentar me capacitar para organizar mais. Eu vou tirar dias que são de organização. E aí você vai ver a paz na sua mente de você organizar e falar: caramba, tudo que eu pensei em fazer agora vai ser feito, porque está tudo organizado. É só executar. E executar eu sou bom, porque eu sou perfil empreendedor. Então é muito legal, assim, você conseguir compensar uma falta que você tenha e também aprimorar e compreender a potência de algo que você tenha que é muito bom. Então, nenhum é melhor do que o outro, você entende? Os dois são necessários numa visão empresarial e na própria vida. Mas se você é demais de um lado ou demais de outro lado, isso vai te prejudicar em tudo. Por exemplo, esse perfil gestor, essa coisa mais gestora, que pra mim é um desafio ainda, me ajuda até na questão de relacionamento, na questão de lidar com os meus filhos. Hoje em dia eu consigo operacionalizar o que eu quero para os meus filhos. Por exemplo, eu consigo operacionalizar e organizar um calendário para os meus filhos. Antes, por ser esse perfil muito empreendedor, era uma dor dentro do meu âmago. Eu já falei isso 2 vezes, né? Eu acho bonito falar isso. Do meu âmago, era uma dor dentro do meu peito, assim, juro, de de chegar e, tipo assim, ligar pra marcar uma consulta. Não sei por quê. Por exemplo, eu tô procrastinando a questão do passaporte das crianças e de renovar o meu visto e tirar o visto deles há meses. E eu sei que é só ir lá e fazer. Só que agora tá mais fácil pra mim. Antes eu não fazia de jeito nenhum. Agora eu tô conseguindo tudo tirar da frente e ir lá e fazer essas coisas são um pouco mais burocráticas, porque eu tinha uma trava. E a partir do momento que eu desenvolvi um pouco mais desse lado, eu vejo a paz que é resolver as coisas. Resolver. Não coisa que seja de fazer, mas resolver burocraciazinhas que vão prendendo você e simplesmente resolver elas faz parte também de uma certa inteligência que eu não tinha, que é essa inteligência mais gestora e mais operacional. Então, em todas as outras áreas da sua vida, você vai ver isso reverberando também. Gostou? Terminei um silêncio, né? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês, porque isso daí me adiantou, assim, um tanto de anos, um tanto de paz mental de eu compreender como que se faz pra crescer uma empresa, como que se faz pra não sentir angústia de ser muito de um lado ou ser muito de outro, como buscar um complemento ideal de uma sociedade, por exemplo, e eu queria trazer isso pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, que tenha te ajudado. E já sabe, né? Estamos com a lista de inscrição para a 3ª turma do Imatize, que é o meu treinamento, meu não, nosso, né? Nosso treinamento de empreendedorismo digital da nossa empresa de educação, que temos já 2 treinamentos, um de produção de conteúdo e o Imatize, que é de empreendedorismo digital. A gente vai desde mentalidade até modelos de negócios digitais, canais de venda. São 5 semanas de treinamento, com 3 aulas ao vivo durante essas 5 semanas. Materiais complementares, suporte ativo durante todo o período. Você tem 1 ano de acesso e as aulas são muito práticas, assim, são aulas que têm tarefa, que têm exercício. Então você consegue colocar em prática e ver a diferença na sua vida. Eu espero do fundo do coração que você se inscreva, que você tome essa atitude por você, pelo seu negócio. Seja você uma pessoa que tem um negócio físico, que tem o sonho de ter um negócio, ou que já tem algum negócio que está inserido no digital. Você vai aprender como utilizar o digital da melhor forma para que você agarre oportunidades e tenha resultados desproporcionais ao quanto você vai ter que investir de tempo e de dinheiro. Então você consegue investir menos tempo e menos dinheiro e ter mais resultado, tanto financeiro quanto de crescimento, quanto de realização, de se tornar referência, quando você sabe utilizar de forma inteligente o digital. E é isso que nós te ensinamos. Para você se inscrever, o link tá aqui embaixo. Se você também gosta do podcast, peço também que você dê 5 estrelas para ele aqui no Spotify, porque ajuda muito a ranquear. Então, se você gosta de mim, por favor, faça isso, porque ajuda muito. E se você puder compartilhar esse episódio ou algum outro episódio que você goste no seu story, nas redes sociais, com amigos, familiares, é isso que vai impulsionar o podcast a chegar em mais pessoas. Vocês sabem o quanto eu me dou aqui no podcast pra vocês. Eu não tenho um patrocínio, eu não tenho nada. Eu faço do fundo do meu coração pra ajudar vocês e pra conseguir me expressar e trazer conteúdo de valor durante mais tempo e conseguir realmente mudar o negócio de vocês, a cabeça de vocês e evoluir. Então, essa é uma forma de você retribuir isso, ajudando o podcast a crescer e a gente ajudar mais pessoas, tá bom? Beijo muito grande, encontro vocês no próximo episódio.